Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, vou me apresentar para vocês primeiro, para quem eventualmente não me conheça, certo? O meu nome é eu sou o professor Marcelo, meu Marcelo é com 2 L's, professor Marcelo Julian, certo? Meu nome é Marcelo Julian, eu trabalho 2 disciplinas aqui no curso, eu trabalho tanto com língua portuguesa quanto com redação. Se vocês quiserem me procurar lá nas redes sociais, pessoal, é por esse nome aqui que vocês vão me encontrar, tá? Marcelo Julian é o nome que está no meu Facebook, Marcelo Julian também é o nome que está no meu Instagram, tá? Então, se quiserem contato comigo para fazer perguntas, acompanhar o meu trabalho, procurem lá tanto no Face quanto no Insta por Marcelo Julian. Eu sou professor das disciplinas de língua portuguesa e redação e nós estamos começando hoje, pessoal, o que eu vou chamar com vocês aqui, o que eu vou chamar para vocês de resolução de questões, tá? É isso o que nós faremos, resolução de questões de língua portuguesa da banca CESP, certo? Então nós vamos começar, estamos começando agora resolução de questões de língua portuguesa do CESP. Nós faremos quantas provas forem possíveis de ser feitas. Eu quero fazer um curso que tenha no mínimo 8 horas, relógio de duração. Não vou me prender na quantidade de questões, tá? Vou me prender mais nesta questão horária. Nós teremos pelo menos 8 horas relógio de duração nesse curso. E nesse curso nós vamos resolver questões de língua portuguesa do CESP, certo? Eu escolhi, pessoal, para este curso exclusivamente questões de certo e errado, tá? O que são questões de certo e errado? Para quem eventualmente não conhece CESP ou não está acostumado com a banca, mais de 90% das provas elaboradas pelo CESP são provas de certo e errado. O que são provas de certo e errado? Se faz uma afirmativa, nessa afirmativa nós temos que marcar se ela está certa ou se ela está errada. Então não são provas de múltipla escolha, não é aquele estilo com o qual a gente está mais acostumado, A, B, C, D, E, são provas de certo e errado. E para piorar, qual é a lógica do CESP, pessoal? Cada questão que marcarmos errado, ou seja, não que nós marcarmos errado. Tu vai marcar certo ou errado em cada uma das questões. Questão certa conta um ponto positivo para ti. Uma questão errada por ti anula uma questão certa. Então, digamos, se foram acertadas 16 questões e erradas 4, é 16 menos 4, 12 é o teu desempenho final. CESP faculta ao aluno a possibilidade de deixar respostas em branco para não correr o risco de ter a sua nota rebaixada por causa dos erros, certo? Então a gente vai ter que aprender a fazer essa prova nesse estilo, prova de certo e errado. Eu particularmente acho uma prova mais difícil, porque é uma prova em que a gente tem que ter mais certeza do que está fazendo para que consiga acertar as questões, né? Porque numa prova objetiva de ABCDE, se tu souber que a A está errada, a B está errada, a C está errada e a D está errada, a correta só pode ser a letra E, ainda que não tenhamos certeza. Numa prova de certo ou errado, qualquer um dos itens pode ser certo ou pode ser errado, então a gente tem que ver como é que a gente consegue se virar. Vai ser uma resolução de questões de língua portuguesa. Eu vou começar, pessoal, a primeira prova que eu vou fazer com vocês, a prova 1 que nós faremos aí, a prova 1, é uma prova do TRF1, TRF Primeira Região, uma prova de 2017, tá? Prova TRF1 de 2017, do cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal, certo? Essa é a primeira prova que nós vamos resolver. Como é que vai se dar a nossa resolução, pessoal, para que vocês saibam? Quando eu fiz resolução da FCC, por exemplo, que alguns de vocês talvez tenham feito comigo, está disponível aí no site do Papa, eu comentava cada uma das 5 alternativas, certo? Então a gente vê se estava certo ou errado a letra A, por quê, letra B, por quê, letra C, por quê, D, por quê, E, por quê. Obviamente, como o CESP é só uma afirmativa para a qual nós temos que marcar certo e errado, é uma resolução que naturalmente é mais rápida do que a resolução que é feita na FCC. Algumas questões, pessoal, nós certamente levaremos 30 segundos, 1 minuto para resolver. Outras questões talvez ocupem 10, 15 minutos do nosso trabalho para que elas possam ser resolvidas. Depende da quantidade de aparato teórico que for necessário. Este não é um curso em que nós veremos primeiro a teoria e depois o exercício. Este é um curso que vai ser feito por meio dos exercícios e aí nós vamos ver qual é a teoria necessária para que o exercício possa ser bem feito, certo? Então, primeiro a gente lê a afirmativa, eu mostro para vocês quais eram os conhecimentos de que nós precisávamos e aí nós vemos se a afirmativa está certa ou se a afirmativa está errada. Tá ok?
Quaisquer dúvidas que tenham, pessoal, podem me escrever lá pela área do aluno, que o Papa disponibiliza para quem adquire os cursos. Eu sempre respondo, tá? Então, se tiverem dúvidas a respeito de alguma coisa, podem me procurar por lá. Mas vocês vão ver que o curso é bem criteriosamente feito, criteriosamente elaborado. Eu não vou passar por cima de nenhuma questão, não vou dar uma resposta rapidinha, assim, tentando enfiar a goela abaixo de vocês em nenhuma questão. A ideia é ver aquilo que é necessário para que a gente possa fazer uma boa prova, certo? Essa prova TRF1, pessoal, é uma prova que tem 20 questões. Uma coisa que é importante, assim que vocês... Eu vou dar a minha opinião sobre prova de certo e errado. A minha opinião é bem simples em prova de certo e errado, pessoal. Vale a pena deixar questões em branco ou não vale a pena deixar questões em branco? Minha posição depende da tua situação particular e pessoal. Dependendo, vale. Dependendo, não vale. Em alguns casos, situações, vale, outros não. Como assim? Se tu fez uma prova de 20 questões e tu tinha certeza de 16 questões, 16 é um excepcional score no CESP, eu deixaria as outras 4 em branco. Melhor garantir os 16 do que daqui a pouco errar 3 dessas 4 e acertar uma, seria 17 menos 3, o nosso desempenho cai para 14. Por outro lado, se a gente tem certeza só de 40% da prova, de 20 questões, a gente tem certeza só de 8 questões. Sabemos que 8 questões não é um desempenho suficiente para que a gente tenha uma boa nota. Sobraram 12, a gente vai ter que chutar, a gente vai ter que arriscar, porque não seria possível não arriscar para conseguir um desempenho mínimo. Então, assim, eu sei que é meio cretino o que eu disse, mas a minha posição é deixar na mão do aluno. O aluno tem que avaliar se a quantidade de questões que ele tem certeza é suficiente ou não é suficiente. Se for suficiente, ok. Se não for suficiente, a gente vai ter que chutar algumas questões para buscar um score um pouco melhor. Tá? Vamos começar então essa prova, tá? Prova de certo e errado, então vamos ver. Primeiro texto da prova, vamos lá. Além de ter incorporado no desempenho de seus cargos conceitos como os da transparência e da impessoalidade, décadas antes de eles serem consolidados na Constituição Federal de 1988, o renomado escritor Graciliano Ramos foi um gestor em busca da eficiência e que agia com extremo zelo com os recursos públicos. Então vamos lá, pessoal. O que se diz? Que, além de incorporar no desempenho de seus cargos conceitos como transparência e impessoalidade, antes de eles serem consolidados na Constituição, o renomado escritor Graciliano Ramos foi um gestor em busca da eficiência e que agia com extremo zelo com os recursos públicos. Então, olha só, incorporou transparência e impessoalidade e buscava eficiência e agia com zelo com os recursos públicos. Quem? O renomado escritor Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, para quem eventualmente não sabe, é o autor de Vidas Secas, que é um romance clássico do romance de 30, é autor de São Bernardo, que é outro romance clássico, é autor de Caetés, é autor de Angústia, é autor de alguns dos grandes romances brasileiros do século XX, sobretudo Vidas Secas e São Bernardo. Então, é um texto sobre um escritor, mas que não vai falar da carreira de escritor deste escritor. É um texto sobre um escritor que vai falar deste escritor como sendo um gestor público muito qualificado. Seguindo. Não se trata apenas do seu combate ao patrimonialismo e ao nepotismo, mas também do que se designa hoje de foco no resultado com responsabilidade fiscal. Vamos lá. Não se trata apenas do seu combate ao patrimonialismo e ao nepotismo. Pessoal, o que seria um patrimonialismo e nepotismo, pessoal? Anota aí quem não souber. Patrimonialismo é um modo de gerir que não divide bem aquilo que é privado daquilo que é público. É misturar bens privados e públicos, responsabilidades privadas e públicas, obrigações privadas e públicas. Então ele combateu isso, essa mistura entre o privado e o público. E o nepotismo. O que é nepotismo, pessoal? O nepotismo é favorecimento de parentes no exercício de cargos. Então o que você está dizendo sobre o Graciliano Ramos? Não se trata apenas do seu combate ao patrimonialismo e ao nepotismo. Não apenas, mas também isso. Então, ele combateu o patrimonialismo, essa mistura entre o público e o privado, combateu o nepotismo, esse favorecimento de parentes, de pessoas próximas, mas também do que se designa hoje de foco no resultado com responsabilidade fiscal. Além de combater patrimonialismo e nepotismo, ele tinha foco no resultado com responsabilidade fiscal, responsabilidade nos gastos. Vamos ver. Um exemplo disso, desse foco no resultado com responsabilidade fiscal, é o fato de que
como prefeito de Palmeira dos Índios, município do Agreste Alagoano, de 1928 a 1930, ele construiu estradas gastando menos da metade do que se costumava gastar por quilômetro construído pela administração do Estado. Entendem o que eu estou dizendo para vocês? Então, ele gastou, um exemplo, menos da metade do que a administração do Estado gastaria para fazer exatamente a mesma coisa, a construção de estradas, ok? O autor, estão chamando ele de escritor agora e não de gestor público, né? O autor foi também um gestor público visionário, ou seja, além do seu tempo, que investia em planejamento urbano, fiscalizava obras pessoalmente e priorizava medidas preventivas para evitar desastres naturais como enchentes. Tranquilo, pessoal? Então, o que nós temos aqui? Ele é um autor consagrado, que também foi gestor público visionário, investiu em planejamento urbano e fiscalizou obras pessoalmente durante o seu exercício de homem público, certo? Este é o texto, padrão CESP de texto, pessoal, se vocês olharem, aí nós temos um texto de 18 linhas, bem pequenininho, de uma coluna só. O segundo texto da prova, um texto de 21 linhas, também bem pequenininho, uma coluna só. São textos curtos, sobre os quais se fazem de 6 a 10 questões em cada uma das provas que nós vamos enfrentar. Então vamos lá. Primeiro, enunciado geral, que vai abarcar um grupo de 5 questões. A respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir. A respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir, tá? Então, questões semânticas de sentido e aspectos linguísticos também. A locução além de, na linha 1, estabelece uma relação de adição no período em que ocorre. Certo ou errado, pessoal? Certo ou errado? Não dei tempo para vocês fazerem, né, pessoal? Vamos ver assim, CESP eu costumo dar no máximo 2 minutos, 1 minuto e meio ou 2 minutos para cada questão. Não dei tempo, vou tentar me lembrar disso no segundo texto. Deem uma pausa aí, se precisarem dessa pausa, 1 minuto e meio por questão, vamos fazer as 10 primeiras, tá? Então 15 minutos para vocês fazerem as 10 questões, depois liberem e eu volto a corrigir com vocês. Quem já fez não precisa dessa pausa, nós seguimos corrigindo agora logo na sequência, tá ok? Então vamos lá, pessoal, de novo, agora que já é para vocês terem feito as questões. A locução além de na linha 1 estabelece uma relação de adição no período em que ocorre. Vamos lá. Além de ter incorporado no desempenho de seus cargos conceitos como os da transparência e da impessoalidade, décadas antes de eles serem consolidados na Constituição Federal de 1988, o renomado escritor Graciliano Ramos foi um gestor em busca da eficiência e que agia com extremo zelo com os recursos públicos. Vamos tirar tudo aquilo que é elemento intercalado, que é gigantesco. O que nós temos é o seguinte, além de ter incorporado conceitos como os da transparência e da impessoalidade, o renomado escritor Graciliano Ramos foi um gestor em busca da eficiência que agia com extremo zelo com os recursos públicos. Então o que nós temos? Ele incorporou conceitos como os da transparência e da impessoalidade e foi um gestor em busca da eficiência e que agia com extremo zelo com os recursos públicos. Além de, com certeza absoluta, é uma locução por serem 2 palavras, com valor aditivo. Está se adicionando uma informação à outra. Se eu digo assim, ó, além de chato, ele é prepotente. Eu estou dizendo que ele é chato e prepotente. O além de tem valor aditivo. Se eu dissesse assim, ele é prepotente, além disso é chato, seria além de mais isso, teria valor aditivo. Então, além de, com certeza absoluta, é uma conjunção de valor aditivo. A nossa banca gosta muito do uso das conjunções e do que é que elas vão significar. Então, marca bem aí no teu material para tu não esquecer, além de, além disso, além daquele, é conjunção com valor aditivo. Fechou? Então, a primeira está certa. Tá? Segunda, o referente da forma pronominal eles é o termo cargos, verdadeiro ou falso? Aqui referencial, né, pessoal? Nós temos que perguntar para o pronome quem é que ele está retomando e ver se a retomada é adequada ou não é adequada. Então, vamos lá. Linha 3 e linha 2. Além de ter incorporado no desempenho de seus cargos conceitos como os da transparência e da impessoalidade, década antes de eles serem consolidados na Constituição Federal de 1988. Quem são os eles que foram consolidados na Constituição Federal de 1988? São os cargos? O que tu acha?
Ele incorporou nos cargos antes de os cargos serem consolidados na Constituição de 1988? Não, né, pessoal? Não. O que é que foi consolidado na Constituição Federal de 1988? Conceitos como os da transparência e da impessoalidade. É isso que foi consolidado na Constituição. Então, olha só. Além de ter incorporado no desempenho de seus cargos conceitos como os da transparência e da impessoalidade, décadas antes de eles serem consolidados, eles quem? Conceitos como os da transparência e da impessoalidade, o renomado escritor Graciliano Ramos fez tal coisa. Então, o eles não retoma cargos, o eles retoma conceitos. Eles retoma conceitos. É isto o que está sendo retomado. Fechou? Então a afirmativa 2 está errada. A afirmativa 2 está errada. Tudo certo? 1 está certa, 2 errada. Até aqui questões bem simplesinhas. 3. Sem prejuízo dos sentidos originais, marca aí, sentidos originais, e da correção gramatical do texto, quando o CESP está preocupado com sentido, CESP fala de sentido original e correção gramatical são erros no campo da gramática. Então, sublinha sentido original, isso é uma das coisas que tem que ter. Sublinha correção gramatical, essa é outra coisa que tem que ter. Não se trata apenas do seu combate ao patrimonialismo e ao nepotismo. Vamos ver ali onde é que está no texto. Não se trata apenas do seu combate ao patrimonialismo e ao nepotismo, mas também do que se designa hoje de foco no resultado com responsabilidade fiscal. Proposta de reescrita. Poderia ser assim reescrito: isso não se trata somente de combate do escritor contrário ao patrimonialismo e ao nepotismo. Certo ou errado? Mantém o sentido ou muda? Gramaticalmente está correta. Mantém o sentido ou muda o sentido? Muda o sentido. Sabe o que acontece aqui, pessoal? Não se trata apenas de seu combate. Combate de quem? Do escritor ao patrimonialismo e ao nepotismo. Na frase original, é o escritor, na função de gestor público, quem combate o patrimonialismo e o nepotismo. Olha o que aconteceu na reescrita. Isso não se trata somente do combate do escritor contrário ao patrimonialismo e ao nepotismo. Escreve-se de modo, pessoal, que parece que o escritor é combatido. Entendem isso? Além de se colocar o contrário que não está lá no texto original. Olha só, isso não se trata somente do combate do escritor contrário ao patrimonialismo e ao nepotismo. O que parece na reescrita é que se está combatendo o escritor contrário ao nepotismo e ao patrimonialismo, quando na verdade é o escritor que é contrário ao nepotismo e ao patrimonialismo. Entendem o que nós temos? Então assim, ó, no original, vou fazer um esqueminha aqui meio tosco, mas no original existe um combate a patrimonialismo e nepotismo. Quem é que faz o combate? Graciliano Ramos. Então, Graciliano Ramos combate patrimonialismo e nepotismo. Olhem a reescrita. Isso não se trata somente do combate do escritor contrário. Parece que se está fazendo um combate de quem, pessoal? Um combate do escritor contrário. Um combate do Graciliano Ramos. Parece que o Graciliano Ramos está sendo combatido, certo? Então, assim, o combate da inflação deve ser feito o mais rápido possível, ou o combate à inflação, eles escolheram preposição de aqui. Então, muda o sentido, fica confuso, não é a mesma coisa, é errada também a alternativa 3. Eu diria para vocês que essa é a primeira questão que nós poderíamos eventualmente deixar em branco, digamos assim, né? É uma questão que não é tão clara e óbvia. A primeira é muito clara, o além de com certeza é aditivo, certo? Segunda, o referente de eles com certeza são os conceitos, não os cargos, então com certeza está errado. E esta está errada, mas eu acho que eventualmente vocês poderiam ficar em dúvida acerca de ela estar certa ou errada, tá ok? Então é errada também a questão 3. 1 está certa, 2 está errada, 3 está errada. Ok? 4, vamos ver. Depreende-se, sublinha, marca, circula esta palavra. Depreende-se. Depreende-se, pessoal, é uma forma do verbo depreender.
Depreende-se é uma forma do verbo depreender. Se pode depreender, o que se pode, pessoal? Se pode compreender, se pode inferir, se pode deduzir, se pode ser levado a crer. Tudo bem, pessoal? Então, assim, ó, depreensão é o mesmo que inferência, depreensão é o mesmo que compreensão, dedução, aquilo que se pode crer ou aquilo em que se pode crer a partir de alguma coisa. Então, olha só. Depreende-se do texto, se pode inferir, deduzir do texto, que Graciliano Ramos, além de literato, que é literato, escritor, produtor de literatura, foi um administrador público cujo estilo de trabalho, o estilo de trabalho do administrador público Graciliano Ramos, pode ser atualmente considerado modelo em gestão pública. Professor, mas eu li o texto e eu não achei em nenhum ponto do texto modelo de gestão pública. Se não está em nenhum ponto do texto, como eu poderia ter certeza absoluta de que é um modelo de gestão pública? Certeza não temos como ter, meus caros, infelizmente. Vamos ler no texto, de novo, tá? Acho importante ler e reler para que a gente veja bem o que está escrito e o que a CESP está nos cobrando. O que se diz no texto? Que Graciliano Ramos incorporou conceitos como da transparência e da impessoalidade bem antes de eles serem consolidados na Constituição Federal de 1988. Com certeza absoluta, isso seria um modelo de gestão pública, seria algo esperado, elogiável. Que mais? Foi um gestor em busca da eficiência que agia com zelo com os recursos públicos. Obviamente, isso é modelar. Ser eficiente e agir com zelo com os recursos é algo modelar. Combateu o patrimonialismo e o nepotismo, ou seja, patrimonialismo é aquilo que mistura privado e público, ele não gostava, nepotismo, favorecimentos familiares, pessoais, ele não gostava, com certeza modelar. Tinha foco no resultado com responsabilidade fiscal, foco no resultado, responsabilidade fiscal, sem dúvida, algo modelar. Como prefeito, construiu estradas gastando metade do que gastava o Estado quando ia fazer as mesmas obras de construção de estrada. Com certeza absoluta, também algo modelar. Foi um gestor público visionário, ou seja, se ele é visionário, ele era além do seu tempo, que investia em planejamento urbano, fiscalizava obras pessoalmente e priorizava medidas preventivas para evitar desastres naturais como enchentes. Esse curso aqui, por exemplo, pessoal, ele está sendo gravado muito próximo do incêndio que houve no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que queimou 20 milhões de peças. Ou seja, lá em 1928, o Graciliano Ramos já cuidava de prevenção de desastres e tragédias. Nesse caso, naturais, né? Neste outro caso não foi uma tragédia natural, mas vejam como ele era além do seu tempo, uma coisa que até hoje não se fez. Então vamos voltar agora para o que se afirma. Depreende-se do texto que Graciliano Ramos, além de literato, foi um administrador público cujo estilo de trabalho pode ser atualmente considerado modelo em gestão pública. Com certeza absoluta. Só foram citadas no texto características do Graciliano Ramos que podem ser consideradas características modelares, ou seja, coisas que poderiam servir de modelo para qualquer gestor público. Então, embora isto não esteja dito, como se pode depreender, compreender, inferir, deduzir, ser levado a crer, nós com certeza absoluta podemos marcar que é certa a afirmativa 4. Certa. Tá ok? Alguma dúvida? Estamos com C, E C. Vou dar uma outra dica para vocês, pessoal, assim, uma dica geral. Não se apavorem com a quantidade de certos ou errados em sequência. Vocês podem encontrar na prova de vocês 4 ou 5 certos em sequência, 4 ou 5 errados em sequência. Existe um fator meio psicológico que se nós encontrarmos várias respostas iguais em sequência, a gente acha que uma delas pelo menos tem de estar errado. Não façam isso no CESP. Se houver certo, errado, confia. Se tu tem certeza absoluta, confia, porque pode tranquilamente acontecer.
acontecer. Não vai acontecer nesta prova aqui. Esta prova é uma prova que vai do início até o fim, alternando não mais que 2 certas, não mais que 2 erradas em sequência, com uma certa ou uma errada logo depois. Mas isto não é um padrão geral. Pode haver mudanças em relação a isso. Quinto item. O texto trata da biografia de Graciliano Ramos e informa os motivos que o levaram a abandonar o ofício de escritor para se dedicar à política. Pessoal, se vocês errarem esta aqui, é muito triste. Eu sei que é sempre muito perigoso falar isso, porque daqui a pouco, se tu errou, tu pode ficar muito frustrado e deprimido. Não é isso que eu quero, tá? Não fiquem frustrados e deprimidos. Mas esta é gritantemente, radicalmente, violentamente errada. Muito errada. Existem 2 afirmações dentro da questão, ambas as afirmações são erradas, certo? Ambas as afirmações são erradas. Como assim? Vamos dar uma olhada. O texto trata da biografia de Graciliano Ramos. Não é uma biografia de Graciliano Ramos, pessoal. Biografia é um tipo de texto que se dedica a relatar a vida de alguém. Então, a biografia de Neymar é contar como é que foi a vida do Neymar desde o nascimento até o tempo atual, ou desde o nascimento até a morte, se ele for um personagem histórico. Se nós pegarmos esse texto, ele não é biográfico. Ele é um texto que analisa a atuação política do Graciliano Ramos e ponto final. A administração do Graciliano Ramos como gestor público, certo? Então, não é um texto de caráter biográfico. O foco do texto não é a questão biográfica. Segunda coisa, e informa os motivos que o levaram a abandonar o ofício de escritor para se dedicar à política. Certo ou errado? Certo ou errado? Bem errado, pessoal. Em nenhum momento do texto se diz que o Graciliano Ramos tenha abandonado a política, abandonado o ofício de escritor e se dedicado à política. O que se diz? Que além de literato, ele também era um gestor público muito qualificado. Ou seja, ele foi gestor público e ele foi literato, ele foi as 2 coisas simultaneamente, tá ok? Então não abandonou um para que fizesse outro. Então até agora nós temos o quê? C, E, C, E. 2 certos, 3 errados. Temas das questões: conjunções, nexos oracionais conectivos na questão 1, retomada pronominal na questão 2, reescrita lidando com semântica na questão 3, exclusivamente interpretação de texto na questão 4 e na questão 5. Certo, pessoal? Vamos terminar aqui essa nossa primeira aula. Logo depois nós seguimos. As aulas terão sempre entre 25 e 30 minutos, certo? E nós vamos totalizar mais de 8 horas de aula até o final do curso. Foram as 5 primeiras. Assiste logo na sequência porque eu já vou seguir corrigindo as questões. Até daqui a pouco. Um abraço. Até mais.